como o professor Fabiano mencionou, eu já tenho um tema em outros fóruns, então, cursos, palestras. Né? Eu acho que a atividade de pesquisa da gente tem que ser acompanhada de uma atividade de divulgação e de discussão, de guerrilha, praticamente. A gente não pode se dar ao luxo mais, vendo a situação de desmonte do ensino superior e desvalorização das pesquisas históricas no Brasil. A gente não pode mais se dar a lista ao luxo de ficar isolado no nosso Torre de Marfim. Então a gente tem que fazer uma espécie de divulgação de guerrilha para impedir que esses espaços de divulgação histórica sejam ocupados por todo tipo de maluco que quer usar o passado só para fins de política imediata, preocupado com a consistência do passado em alguma leitura da documentação primária. Então, é um assunto que eu tenho avançado em pesquisas, nosso grupo de estudos, lá no Sendom Vital. Depois eu vou, em algum momento, falar disso para as pessoas que estiverem interessadas em participar. Né? É uma atividade permanente, que a gente tem mantido já há algum tempo, enfim, e tem sido muito rica. E que tem sido o meu atual espaço de atuação como professor. Né? Eu tenho um trabalho regular, que não é de professor, e tenho levado adiante as pesquisas, as discussões desse tema que eu vou tratar aqui agora, nesse ambiente do grupo de estudos. Também o ambiente da minha tese, como o professor Fabiano comentou, né? Foi defendida no ano passado, na UERJ, e desde defesa, eu tive a oportunidade de tratar uma única vez em público do meu tema, né? Que eu descobri que até eu mexer e fazer a tese, um tema praticamente inexplorado na historiografia inglesa e especialmente na academia brasileira. Então, e a ocasião que eu tive para falar desse tema foi justamente na primeira semana de estudos, primeira jornada de estudos bizantinos do medievo oriental, na Unifesp, em agosto do ano passado. Muito grato. Então, voltar à Unifesp, mesmo virtualmente, a minha tese é voltar a uma série de temas que me são caros, a uma série de relações que me são caras. Né? Então, eu quero que vocês saibam que Jornadas de Estudos Antigos do Medievo Oriental. O nome do evento precisa isso. E eu quero que vocês saibam que, por isso, foi preparado com muito carinho, assim, as anotações, os caminhos que eu vou tomar aqui nesses próximos minutos. Eu finalmente, como eu não tinha durante a jornada do medievo oriental, eu não tinha um texto, né, concreto para recomendar. Eu tinha uma série de pequenos artigos e de coisas em idioma estrangeiro, e agora a minha tese já está disponível online, né? O que eu vou procurar apresentar para vocês é um resumo de uma parte do argumento da tese, principalmente que está na introdução, no primeiro parte do segundo capítulo. E, enfim, a tese está disponível online no academia.edu, né? Está disponível online no banco de dados da UERJ. Eu vou colocar esse link para vocês aqui no final da palestra, para quem tiver interesse, ou se alguma coisa não ficar clara, a gente pode avançar a discussão através da leitura do material, ou então através de contato via Academia Edu, redes sociais, enfim. A gente está sempre por aí para poder esclarecer o que for preciso e fazer avançar a discussão. Quando eu propuser fazer esse resumo desse trecho da tese, um trecho substancioso, e falar sobre aspectos da violência intercomunitária, da criação da identidade cristã no Egito, do século VII, o Guilherme me chamou em privado e falou assim: Alfredo, é grande, né? É um tema grande, né? É bastante coisa para falar em uma hora. Eu falei, sim, é bastante coisa, e eu só vou enfatizar alguns aspectos para poder atenção que existe um campo de discussão a ser trabalhado dentro desse tema, né? O que eu fiz na tese, que eu quero fazer aqui nessa fala, que eu fiz lá na jornada de estudos bizantinos, de medievo oriental,
foi abrir uma picada, né, abrir uma trilha, para que outros colegas possam se interessar e vir discutir, e vir revisitar essa documentação comigo, né, uma documentação muito extensa. Eu trabalhei sobre um corpus de historiografia oficial, a Igreja Cóptica do Egito, o Patriarcado Cóptico de Alexandria, que está disponível em boas traduções críticas, em boas edições bilíngues, desde o século XIX, um dos primeiros manuscritos da história do Cóptico de Alexandria, disponibilizados em idioma ocidental, disponibilizados em uma versão árabe e alemã, ou foi disponibilizada por ninguém menos que o professor de idiomas orientais, Dom Pedro II. Então é um corpus aí que já está há um bom tempo circulando e que merece ser revisitado também pelos pesquisadores brasileiros, até porque traz questões interessantes que, de certa forma, ecoam a nossa contemporaneidade, né? O Mark Bloch, para começar de um clichê, mas de um clichê significativo, né? O Mark Bloch, no Apologia da História, observação de que a observação corretíssima, que é a partir da história que nós redesenhamos o passado e descobrimos as questões e moldamos nosso próprio interesse, nosso próprio entendimento do passado. E eu acho que toda sobre violência intercomunitária e criação de identidades cristãs reflete em questões de tolerância, de diálogo intercultural, de mobilização de alianças e de conflitos entre estruturas eclesiásticas, devoção popular, religiosa popular, Estado, sobre questões de limites da violência privada e da violência institucionalizada desses grupos religiosos, e que são questões, infelizmente, que têm se tornado muito pertinentes na história brasileira contemporânea. Então, acho que a partir desse nosso marco vale a pena voltar e pensar esse caso. Eu peço aos colegas que, por favor, não havendo algum entendimento, ou que a minha própria questão truncada, seja por eu falar muito rápido, ou seja por causa do delay, por favor, se metem no chat, se peçam a palavra no microfone, mesmo a gente tendo mantido essa questão das perguntas final, para que não fique também muito maçante esse tempo que a gente vai passar junto. Muito bem. E se alguém puder deixar o áudio ligado, só para que eu não tenha onde estar falando sozinho, eu fico muito satisfeito por isso, porque isso é uma questão que tem um efeito psicológico importante para mim. Então, para falar da questão da criação da identidade no Egito, a partir do marco da violência intercomunitária, a opção que eu fiz na tese, a opção que quero trazer para vocês nessa fala, foi voltar a uma espécie de genealogia dessa violência na composição de diferentes em diferentes camadas da população egípcia na Antiguidade Tardia. E fazer uma certa volta para conseguir me apresentar adequadamente diante desse tema. A intercomunitária no Egito, entre os séculos IV e o século VII, não é um epifenômeno, mas ela está inserida naquilo que eu chamei em algum momento da tese de tradições de violência, de relacionamento violento, de tradições de relacionamento de ritos de violência pública, então de modos de distinção intercomunitária e de modos de relacionamento intercomunitário que estavam marcados pela chave da violência. Quando eu digo da chave de violência, eu não estou falando unicamente da violência simbólica ou da violência psicológica ou da violência linguística ou da violência da exclusão. Eu tentei fazer na conclusão da tese uma tentativa de categorizar esses tipos de violência não físicos dentro de uma espiral de violência que acabaria conduzindo à violência física. Esse muito sucesso
Então, quando eu estou falando de violência intercomunitária aqui, eu estou falando de agressão deliberada, visando de um indivíduo ou um grupo contra outro indivíduo ou outro grupo, visando a morte ou a incapacitação física desse indivíduo. Violência dentro do senso comum daquilo que a gente considera como violência. Né? Eu estou falando de agressão física, eu estou falando de pancadaria em praça pública. O Luiz Morena, que é um aluno, um colega, enfim, um amigo que já vem caminhando em outros fóruns vários, ele comentou no chat pouco antes de começar a nossa fala, assim, Alfredo, hoje a chapa vai esquentar, porque já é um pouco anedótico, um pouco folclórico isso. Normalmente as poucas colaborações da história da igreja e esse cristianismo são de trazer à luz episódios marcados por extrema violência. Então, quando eu falo de violência intercomunitária na história egípcia, estou falando de violência real, concreta. Eu estou falando de soco, pontapé, incêndio, casas incendiadas, violência sexual muito raramente, mas eventualmente eu estou falando de muita mutilação, eu estou falando de brigas de ruas, né, alguma coisa entre a guerra de religião e uma briga de uma coisa bem concreta que se manifesta essas tradições de violência, esse relacionamento comunitário e essa criação de identidades comunais através da violência se dá, às vezes, em confraternizações públicas de pancadaria. Acontecidos nas estradas do Egito, nas metrópoles, principalmente Alexandria, que vai se tornar, as praças alexandrinas, as ruas alexandrinas vão se tornar grandes pancadarias durante todo esse período que a gente está tentando abordar, né, em vilas menores, em razias feitas pelos monges contra os seus inimigos. Então, esse plano de violência é em sentido muito concreto. Entender esse fenômeno da violência intercomunitária, né, ou intracomunitária, talvez eu tenha digitado com um erro esse título. Fala em violência comunitária e a criação da identidade cristã no Egito. Né? A gente está falando de uma identidade que se forma dentro de atritos violentos entre as comunidades, na qual a própria noção do que é ser cristão estará em disputa muito concreta, não só dada pelos termos dos teólogos ou pelos debates dos concílios, mas também disputada a pau e pedra nas ruas. E, eventualmente, sem haver muita distinção ou uma fronteira tão clara, gostaríamos de pensar entre o que acontece dentro da igreja, dentro dos escritórios dos teólogos, dentro dos sinos e na pancadaria. A gente tem um contínuo entre isso que eu vou tentar explorar um pouco aqui. Para falar desse momento, da formação dessas tradições de violência, eu fiz a opção de voltar ao período da conquista macedônica do Egito e aos seus efeitos. Né? Pensar que depois da conquista macedônica do Egito, que se deu de maneira suficientemente rápida, mas o Egito não recuperou em nenhum momento, depois da conquista macedônica, a sua independência. Né? E não voltou a ser só a ser uma entidade politicamente independente, governado por um grupo autóctone, no século IX da nossa era, né? No século II da Égira. Então, e desde a conquista macedônica do Egito, o Egito não voltou mais a ser em momento nenhum, uma região lotada de uma certa identidade unívoca do ponto de vista étnico ou político. Internamente, o Egito passou a ser sempre dividido em grupos diferentes, de maneira muito marcada. A conquista macedônica do Egito vai ser sobre a população autóctone, como acontece em muitos países conquistados pelos macedônicos, nos quais vão se edificar os reinos helenísticos. Nessa região vai se estabelecer um regime bipartido, biétnico,
em que vai haver uma grande maioria de uma população autóctone, são os antigos habitantes do Egito, que vão estar submetidos a partir de ao governo de uma minoria de origem estrangeira. Também de origem estrangeira, mas que logo vai se adaptar e vai se mesclar de diferentes formas com a população, mas sempre mantendo alguns signos de distinção que permitem com que ela se diferencie e governe sobre a população local. Essa distinção política, que vai se identificar uma distinção étnica, vai se tornar, no longo prazo, uma distinção também do ponto de vista educacional. Um dos sinais da distinção helenística, dito, vão ser os ginásios, a vida nas polei, né? Uma série de práticas compartilhadas entre os gregos do Egito, os gregos de outras partes do Oriente, dos Seleucidas, dos reinos Lágidas, enfim, da Grécia continental, da Grécia das ilhas, que vão distinguir essa população dentro da população global do Egito. Também o uso do idioma grego. A partir da conquista do Egito, o grego vai se tornar o idioma grego que vai acabar se sobrepondo ao idioma autóctone egípcio. A ponto de que nós não conhecemos mal, né, o que existe entre a antiga escrita hierática, hieroglífica, egípcia, e o que é o copta. É uma adaptação do grego para dar conta das particularidades, das peculiaridades fonéticas, linguísticas, silábicas do falar egípcio, mas do falar do grego egípcio, né, principalmente. Então, essa distinção começa com uma distinção política e étnica, ela vai se tornar uma distinção social, uma distinção linguística, e ela vai acabar estruturando que dentro do Egito existam dois Egípcios, pelo menos dois Egípcios. Uma grande maioria de camponeses, de pastores, de produtores rurais, de diferentes formas, de horticultores que vão fornecer bens aos poleis, e que vai estar desligada de maneira majoritária do poder político, ou participando em funções muito subalternas, por exemplo, nas polícias locais, nas atividades de coleta de impostos, e nas milícias locais, né? Falar em polícia seria um terrível da minha parte. E uma classe média, uma classe que vai estar identificada com a cultura grega, com a etnia grega, que vão se chamar de helenos, e que vão levantar os seus sinais de distinção como um sinal de orgulho, que é aquilo que os permite dominar sobre a população egípcia, que vão manter o poder econômico, político, linguístico, cultural para si. Aceleradinha. A conquista romana do Egito, que vai acontecer pouco antes do início da era, ela vai manter, de forma geral, esse quadro e vai mesmo aprofundar. Né? Os romanos não vão governar, vocês sabem disso, né? Está aí estudando história antiga, de frente para trás, de trás para frente. Né? Os romanos, em muito poucos momentos, vão manter governo direto sobre as regiões. Ainda mais sobre regiões complexas, como o Egito. Então, vai ter um arranjo do governo romano de costurar uma dominação que vai manter praticamente intacta as antigas estruturas culturais de poder de governo mantidas sobre os Ptolomeus durante o período posterior à conquista macedônica. Então, os romanos não só vão reconhecer essa situação de fato de que existem dois Egitos, um que explora e que é explorado. Alfredo está simplificando, é claro que eu estou simplificando, porque eu tenho menos de uma hora para falar de um processo imensamente complexo e que tem variações e filigranas interessantes de ser observadas na documentação primária. Claro que eu estou simplificando. Mas de maneira muito simples e esquemática, os romanos vão se expor a esta estrutura já dupla
com um imposto sobre a estrutura já dupla, né, que mantém que reconhece um Egito helênico e um Egito pré-helênico, um Egito que estava lá e que foi né, um Egito que nasceu e que mantinha uma memória muito muito mais na ordem das... um historiador chamado Dave Frankfurter tem avançado de maneira muito josa e muito interessante nas últimas décadas a respeito desse tema, que essa população no Egito helenístico e romano, essa população dos egípcios mesmo, dos egípcios que não tinham sinais, e não tinham contato com as elites, fossem gregas, greco-romanas, como agora que eles tinham desse passado de autotocnia, de governo independente, autônomo, de um passado que a gente hoje sabe muito glorioso, essas memórias elas estavam mais consignadas na ordem das práticas, principalmente das práticas religiosas, né, a coisa por exemplo, das capelas que vão ser ou de espaços de peregrinação que vão ser mantidos ininterruptamente frequentados durante 5, 6 mil anos, de todo o período, desde o Neolítico até passando por todo o período faraônico e pelo período helenístico e pelo período romano. Então esse grupo de camponeses, de produtores rurais, né, de pequenos comerciantes, que vai estar aliado do poder durante o período macedônico, e esse alinhamento do poder vai ser reiterado no período romano, ele vai manter a sua memória do Estado glorioso muito mais ao nível das práticas do que ao nível do discurso, que a gente poderia reconhecer como memória histórica. Memória histórica. É importante pensar. E além desses grupos, né, que formam uma espécie de sem nenhum trocadilho, né? Sempre é meio bobo falar isso, mas sem nenhum trocadilho, forma uma espécie de pirâmide social egípcia, né? Enfim. Mas ao lado desse, junto desse, a gente tem um grupo extremamente problemático do ponto de vista político, institucional e da sua absorção nos séculos infinitamente anteriores, posteriores ao começo da era cristã, que vão ser os judeus. Que vão estar localizados na cidade, que vão construir sua identidade, principalmente como o povo que sai do Egito, mas que vai ter uma grande comunidade no Egito, ainda que subsiste no Egito, que vai manter relações muito complexas, tanto com a população autóctone, aquilo que, na falta de nome melhor, os egípcios, né, a autoctonia, os camponeses egípcios, que tem uma série de proximidade étnico-genéticas, e muito mais com os povos da África Central, do entorno do Mar Vermelho, da Península Arábica, da Etiópia, da Núbia, e um grupo que vai ter suas ligações étnico-políticas, sociais, sociopolíticas, linguísticas, ligadas ao mundo grego, e depois ao mundo da expansão romana. Essa estrutura, muitas vezes, as relações existentes entre diferentes níveis da pirâmide são relações de violência. Que vão tornar uma certa sistematicidade. Por exemplo, quando elas vão ser ligadas a fatos perigosos, como a colheita dos impostos. Então, vai se formar uma tradição de que é necessário você pagar os impostos corretamente é um sinal de covardia. A documentação é abundante sobre isso. E que você só poderia pagar os impostos depois de sofrer uma certa violência. Então, essas tradições de violência vão se... Não é algo abstrato, mas que vai se corporificar, que vai se institucionalizar em uma série de práticas que vão estar associadas ao próprio calendário mesmo, econômico e agrícola do país. E são relações inerentemente, não são episodicamente violentas, que explodem violência. Por exemplo, a cada coleta de impostos,
como são também como são relações estruturalmente violentas. Né? É aquilo que o Richard Rohr, naquele livro dele, Jesus Estrela 1, ele vai falar que está de estruturas violentas, né, que mantém populações sistematicamente à margem do poder político, além de si mesmas, né, que, portanto, quando está falando de relação intercomunitária, aqui no Egito, mas se a gente falando de alguns espaços de mestiçagem, poucos, a gente vai estar falando de uma relação que se estrutura, se mantém e se reitera na base de uma violência, seja estrutural, seja de episódios de violência associados a determinados marcos do calendário. Não só colocar esse quadro, ainda vão ser significativos durante o começo da era cristã, as revoltas judaicas e os episódios de revolta camponesa, que são basicamente episódios de revoltas autóctones. Né? Até porque o termo revoltas camponesas foi consagrado na historiografia de viés mais marxista. Eu acho que o texto mais acessível, mais conhecido para a gente dessa historiografia, seja o texto do Donadoni, naquela História Geral da África, do Egito Romano, e ele tem uma grade bem marxista para explicar as revoltas camponesas, mas revoltas não só detonadas por motivos econômicos ou socioeconômicos, mas também por um profundo sentimento de alteridade e de ressentimento pela injusta do poder político e econômico. Então, eventualmente, existem grandes revoltas judaicas que explodem no Egito. Né? A grande revolta judaica de 116, 117, que vai levar à destruição de Jerusalém, a construção de Hélia Capitolina, vai ensejar a segunda diáspora judaica, enfim, que vai os judeus ser proibidos de entrar em Jerusalém, vai estar na série de problemas contemporâneos. Ela também vai ter uma correlação bastante com as revoltas judaicas que vão nesse mesmo momento ser detonadas em Alexandria, em Antinópolis, no Fayum. Então, e também com uma série de vão haver também revoltas de camponeses, revoltas de populações autóctones. Por exemplo, a revolta dos Bolcoloi, que é uma revolta generalizada do século II, de criadores de delta do Egito, que vão unir unir ao redor dessa memória de um passado religioso glorioso e vão estar associados a mistérios, a episódios de ismo, de travestismo ritual, enfim, que vão aterrorizar os romanos, porque vão ficar a possibilidade de que, de repente, aquela população imensa se erga e rejeite o funcionamento da estrutura. Mas mesmo assim, essa violência é contornada, por exemplo, pela prática entre os camponeses egípcios da anacorese, que é diante da cobrança de impostos, que sempre ensejava de violência intercomunitária, anualmente, a cada 5 anos, a cada década, a cada indicção, era motivo para violências pontuais, mais ou menos significativas, dentro do panorama. Da mesma forma que a memória da Páscoa, às vezes ensejava as revoltas. Alguns camponeses, e isso vai se tornar uma coisa bastante problemática nos séculos 3 e 4, alguns camponeses simplesmente vão se recusar a pagar impostos e vão se retirar para o deserto, ou para a montanha, para os oásis afastados, ou vão atravessar a fronteira da Núbia, ou vão atravessar para o interior do deserto ocidental. A gente pensa o termo anacorese sempre ligado a um marco de origem religiosa. Mas é importante pensar que esse termo, como uma fuga do mundo, como recusa da dominação política e econômica e étnica,
ela já tinha um background na história do Egito greco-romano. E só depois, durante o século IV, é que ela vai ser aplicada a partir do caso de Antão, né, de Paulo, enfim, de outros, das de monges do ICP, e no deserto vermelho, é que você vai ter a aplicação desse termo religioso. Quando a gente pensa em anacoreta, a gente pensa agora em um monge que dedica, se retira para o ermo, para a oração, para a vida comunitária, e não em alguém que vai se afastar, vai fugir dos postos, vai fugir da violência institucional para manter a sua própria paz. Ana Paula, sim, o áudio está cortando. Como eu disse no começo, desculpas, não é uma limitação técnica aqui pelo fato de eu estar falando praticamente como da anacoreses, né? Eu estou falando sobre anacoreses do ponto de vista geográfico de uma anacoreta. A internet é muito ruim. Peço desculpas por isso. Obrigado. Isso é muito importante para o que eu quero falar também. Que eu vou comentar agora o seguinte. Realmente, esses episódios de resistência da população egípcia em relação a esse grupo dominante que vai identificar a cultura greco-romana, não que não, de novo, esse é uma simplificação. Não que não existam circulações culturais, casamentos, alianças, práticas de mestiçagem, né, diferentes acessos e diferentes formas de entrar e sair da identidade romana, né? Os antropólogos têm ensinado para a gente no último século e meio, praticamente, que a identidade étnica é muitas coisas, mas ela não é estável, ela não é um bloco fechado, né? Ela é o tempo todo, negociado o tempo todo. Então há muitas maneiras de sair da identidade egípcia, entrar e sair da identidade greco-romana, né? Então eu estou fazendo muito simplista. Mas é importante que eventualmente vai gerar um fenômeno curioso, que é sempre que o Egito, ou muitas vezes que o Egito for atacado por um aliado, por um grupo estrangeiro, por exemplo, quando a rainha Zenóbia avançar da Síria, avançar em direção ao Egito, a rainha Zenóbia vai ter um apoio entre os egípcios contra os seus dominadores greco-romanos. Quando os núbios avançarem contra os cataratas do Alto Egito, avançarem contra Assuã, avançarem contra Tebaida, saqueando. Enfim. Em muitos momentos, eles vão ter esses grupos estrangeiros, ou quando os nômades do deserto ocidental fizerem o mesmo contra as cidades da Pentápole, da Líbia, da Alexandria, muitas vezes grupos vão ter apoio, e grande apoio, da população autóctone que se sente aliada do político, do poder econômico, se sente que é dominada sistematicamente por grupos que reafirmam a sua identidade distintiva como greco-romanos, como estrangeiros, como senhores do Egito, mas não egípcios. Como greco, as pessoas já estavam há 800 anos no Egito, mas elas continuavam se afirmando como egípcios de nome egípcio, de aparência egípcia, já com milhares de casamentos entre os egípcios, mas elas continuavam se afirmando como gregos no Egito. E, em vários momentos, os inimigos desses gregos do Egito, os inimigos externos, árabes, núbios, persas, berberes, vão ser apoiados pelos egípcios contra os seus senhores. Então, a gente vai ter uma triangulação que sempre relevante para pensar a história egípcia. E que vai refletir na documentação, por exemplo, quando sempre uma invasão vai ser acompanhada de perto ou precedida, simultânea, com uma revolta. Então isso vai gerar movimentos mais ou menos coordenados para tentar se livrar
dessa população dominante do Egito. E aí, a partir disso, é que eu quero falar da formação da identidade cristã no Egito. Né? Evidentemente, não é uma religião nativa do Egito. Apesar de existirem uma série de geografias, de tradições orais que vão ser... eu quero usar um termo menos teológico do que encarnado. Mas uma série de tradições vão ser ancorados, que vão ser ancorados em espaços daquilo que, né, lugares de memória dessa identidade egípcia e que vão ser imediatamente associados ao cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião estrangeira, que tem uma pregação em grego, que entra por missionários estrangeiros no Egito, que vai ter primeiro uma penetração nas cidades gregas, nas periferias das cidades gregas, e que só depois, com algum custo, vai se esparramando rumo ao interior do Egito, principalmente em direção ao Egito, que vai permanecer no tempo como um centro de resistência da religião tradicional, tanto os deuses greco-romanos, contra o culto imperial romano, tanto contra o cristianismo, ou seja, reativo às influências religiosas estrangeiras. Mas é pensar que a partir do momento em que, por uma série de questões que seria muito muito longo avançar aqui num tempo tão pequeno quanto que a gente tem, a partir do momento que são detonadas questões dos governantes romanos aos cristãos, e algumas dessas acontecem no Egito, principalmente a última e decisiva perseguição, que é de 303, começada sob Diocleciano, a partir do momento em que os romanos, em que os ocupantes gregos, classes altas egípcias, os detentores do poder político, passam a se associar, perseguir, passam a marcar os cristãos como inimigos, vai ser aplicada aos cristãos essa lógica do inimigo do meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então é justamente por um movimento paradoxal, mas muito interessante, vai ser a partir do momento das grandes perseguições em que o Império Romano começa a acionar o cristianismo, é a partir desse momento que o Egito vai se tornar cristão. Porque o cristianismo vai ser introduzido nessa lógica da violência intercomunitária e ele vai ser assumido como uma das formas de resistência possível ao governo romano, ao domínio, à hegemonia greco-romana. Então, isso vai fazer com que o cristianismo no Egito tenha feições muito particulares. Ele rapidamente aqui vai ser convertido de uma religião estrangeira em uma religião perfeitamente autóctone. Vai surgir nesse momento todo um ciclo de lendas, por exemplo, sobre Jesus menino e a Virgem Maria em lugares egípcios. Né? Aí, o episódio que eles se esconderam no Egito, que tem uma interpretação teológica dentro do evangelho, dos evangelhos da infância, enfim, vai ser incorporada pelos egípcios na tradição cristã egípcia, na tradição de resistência egípcia à dominação greco-romana, do ponto de vista muito literal. Como ele esteve aqui, ele criou núcleos cristãos aqui, ele abençoou fontes, ele abençoou árvores, ele consagrou altares, o menino quebrou ídolos com a sua presença. Então, o cristianismo, que vai ser percebido em um momento como uma coisa estrangeira, logo depois vai ser incorporado pelos telares egípcios, pelos egípcios, pela resistência egípcia, como mais um caso de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E vai assim se sobrepor em um processo fascinante de
de sincretismo, apesar dessa palavra ser extremamente problemática do ponto de vista histórico e antropológico, mas ela é extremamente interessante para a gente pensar. Essa de colar, superposição, em que o cristianismo egípcio, por mais violência que ele manifeste alguns dos seus membros contra as religiões tradicionais egípcias, contra aquelas práticas autóctones, na prática ele vai se sobrepor e ele vai vir reforçar a egipcianidade dos egípcios contra aquilo que vai ser encarada como dominação imperial greco-romana. O Paul Venn ensina para a gente naquele livro fascinante, infelizmente, né, inacessível para nós, para os mortais, o Império Greco-Romano, que, para falar do Mediterrâneo Oriental, é uma bobagem falar de uma distinção entre romanos e egípcios. Né, mas, entre romanos e gregos e romanos. Né, a dominação no Oriente foi, principalmente no caso do egípcio, fica muito claro, foi um processo quase de sociedade entre as antigas elites helenísticas e os novos neurônios romanos. Então, por isso eu estou falando o tempo todo falando de Império Greco-Romano, não de Império Romano. E é isso. Quando a gente está falando do cristianismo, nesse primeiro momento, a gente está falando de uma coisa que vai, conforme é perseguido pelos romanos, o uso vai ser encarado pelos egípcios como um reforço à sua autoridade. Isso que vai fazer, por exemplo, dentro dessa economia política da violência egípcia, dentro dessa memória, dessas práticas, desses lugares, são lugares de memória da identidade egípcia, esse que vai aglutinar, por exemplo, não é um processo simplesmente de paganização do cristianismo ou de sincretismo, é isso que vai aglutinar, por exemplo, novas práticas cristãs com antigas práticas rituais. Então a gente tem o caso, por exemplo, de santuários antigos que eram frequentados desde o período do antigo egípcio, dedicados a deuses, e que vão se tornar santuários cristãos tranquilamente, porque eles reforçam a entidade egípcia. Reforçam a alteridade da população local em relação àqueles estrangeiros que nunca se fizeram incorporar completamente. Então, quando eu estou falando de criação da entidade cristã no Egito, sempre é necessário ter em vista este elemento de longa duração. Né? De longa duração. De um interrelacionamento intercultural, interétnico, de diferentes camadas, diferentes classes políticas, e que vai mobilizar todas as armas possíveis dentro do seu atrito. É como aquele poema do Leminski, né, que todas as armas são boas na luta de classe. Poemas, flores, pedras, paus, vale. E também nessa luta entre as diferentes camadas que vão compor a egípcia, todas as armas são possíveis de ser mobilizadas, incluindo o cristianismo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: mesmo a partir do momento de cristianização do Império Romano do Oriente, com a virada constantino-teodosiana, né, século IV, durante esse momento é crucial, a gente tem menos um apagamento dessas tensões, do que um momento em que há uma aliança, mais ou menos bem sucedida durante um período, entre o Império Romano e a comunidade cristã egípcia. Uma certa trégua. Porque há, então, um inimigo comum, que são os antigos remanescentes, das antigas religiões. Né? Mas isso vai se impor menos como
uma incorporação do Egito, do cristianismo Egito, dentro de um ecúmeno cristão amplo, do que com uma negociação muito complicada com autoridades cristãs que vão compor a ortodoxia imperial romana, que vão estar ligados ao trono constantinopolitano, e as comunidades cristãs, as lideranças cristãs egípcias e aos próceres da devoção, muitas vezes violenta, cristã egípcia. Quando há a finalidade comum de acabar com os focos de ação que eram proporcionados, por exemplo, os remanescentes judaicos, ou por grupos que mantinham apego às antigas religiões tradicionais, então você vai ter uma composição entre os recursos humanos e discursivos, enfim, da comunidade cristã egípcia e da ortodoxia estrutural do Império Romano do Oriente, que vai se edificar a partir de Constantino Teodosiano. Mas essa não é uma relação muito tranquila, né? Refletir, inclusive, nas práticas e na teologia política do cristianismo egípcio. Se o cristianismo bizantino vai caminhar no sentido de pensar um concerto e uma composição entre igreja e Estado para governo das almas e dos corpos dos cristãos, e o caso latino vai pensar em uma certa divisão de tarefa entre igreja e Estado, né, em que o poder espiritual estaria na mão dos eclesiásticos, eles dariam a carta, entregando nas mãos dos poderes seculares as normativas de como eles iriam agir. A gente vai ter o verdadeiro sonho. Deixa eu tentar retomar de onde eu estava. Então, se você tem esses modelos bizantino e latino, isso é uma coisa que eu gostaria de ter avançado na tese, mas não me foi possível. Não me foi. Mas é que, no momento inicial, o que há na prática, no discurso egípcio, é um sonho de um Estado que seja a igreja. E que seja diretamente dominado, diretamente regido pelas autoridades religiosas. Né? Em que seja um braço do poder eclesiástico. Que vai revelar justamente entre outras coisas, entre muitas outras coisas possíveis, aliás, vai revelar também uma forma não, mas um sonho dos egípcios readquirirem poder, readquirirem o domínio prático, político, socioeconômico, espiritual das suas vidas, usando. Então, a cristianização do Império Romano e do Egito cristão dentro desse contexto, ela vai ser um fenômeno muito mais complexo do que uma leitura superficial da documentação poderia indicar. Porque ela vai guardar uma série de fissuras internas que não vão ser resolvidas, a partir do debate, que eu juro que gostaria de explorar muito detidamente com vocês, porque é meu campo de interesse particular, é uma qual eu tenho um tema pelo qual eu tenho muito apreço, que a partir dos debates teológicos do século IV, do século V, o próprio processo de cristianização do Egito vai ficando truncado, porque em determinado momento as autoridades eclesiásticas vão reivindicar que o Estado imperial seja simples extensão política, prática, das suas pretensões de domínio, mas quando isso não dá certo, e a ortodoxia imperial bizantina
acaba. E o Guilherme que não me ouça falar de bizantina, porque não, essa palavra não existe na documentação, né? Quando a ortodoxia imperial romana, né? Quando a gente está falando de romano, falando de Império Romano do Oriente, está falando daquilo que de onde eram emitidas as coisas, né? As normas do Egito. Quando ela vai diferente daquilo que os egípcios acreditam como correto, então a gente vai ter o fenômeno de que o Egito cristão vai ser do ponto de vista egípcio um grande bastião da ortodoxia, o único bastião da ortodoxia, porque reconhece que Jesus, o Verbo encarnado, subsiste em uma pessoa e em uma natureza, e a ortodoxia imperial pós-calcífica vai dizer que Jesus subsiste em duas naturezas em uma pessoa. Isso vai ser essa distinção teológica, que eu adoraria explorar se tivesse um pouco mais de tempo, ela vai ser pedra de toque suficiente para que o cristianismo no Egito, mesmo depois do momento de cristianização do Egito, volte a ser marca de distinção, marca de egipticidade dos egípcios. Né? Os egípcios vão ser cristãos dentro de um império cristão, mas com uma consciência teológica muito diferente dos outros cristãos. Ou do grupo cristão que vai pautar a ortodoxia imperial. Né? Então, e essa divergência teológica vai ser em ser da reabertura da violência intercomunitária, a qual agora vai ser adicionado o fogo do debate teológico. Aí as pessoas, sempre a pergunta que surge em sala de aula é assim, mas Alfredo, as pessoas entendiam esse debate tão minucioso? Não importava, nem muito se entendia, porque sabiam que se eu acredito numa coisa, e a minha comunidade acredita numa coisa, e o popular, que é grego, que é quem cobra meus impostos, acredita em outra coisa, evidentemente ele está errado. E ele merece, ou convencido de que ele está errado, publicamente, ou merece tomar um safanão. No mínimo. No mínimo. Alfredo, mas por que isso não gerava debate público? Não era só uma questão. Não dá para sentar e conversar e resolver e falar, olha só, eu acredito que subsiste em duas naturezas, eu acredito que subsiste em uma natureza, vamos achar aqui o meio termo. Toda a tentativa de meio termo foi desastrosamente fracassada. Gerou mais confusão. Porque a explosão do ódio teológico vai marcar a história do Egito no século V, metade do século V em diante, do século V até a conquista islâmica, quando os muçulmanos chegam e falam assim, ninguém mais bate em ninguém, porque eu vou contra todo mundo. É porque essa violência, ela se assenta não só no discurso teológico, mas em práticas de reiteração da autoridade. E extinção multissecular. Multissecular. Então, quando houver a formação marcante, né, durante os séculos, durante a segunda metade do século V, começo do século VI, você tem toda uma pressão do Império para impor a sua ortodoxia, a sua cristologia oficial sobre o cristianismo egípcio. E toda uma resistência egípcia, a gente lê a documentação, parece exasperante a teimosia dessa gente. Né? Tanto dos romanos que querem impor, os romanos do Oriente, que querem de todo jeito as suas ideias teológicas, mas é assustador a teimosia e a violência que a comunidade cristã egípcia, hegemônica, majoritária, vai resistir
e vai resistir até a morte, e vai resistir com violência. Quando eu digo violência, vão ser com pancadaria de rua, incendiando guarda-humanas, tacando fogo em um circo, linchando prelados que se identificam com a ortodoxia imperial, de se identificar com as ideias teológicas nativas, né? Documentos vão ser rasgados, com atentados feitos em Constantinopla, né? Esse tipo de coisa. Resistência de violência muito com anátemas proclamados como romano, e o anátema na antiguidade tardia, como na antiguidade judaica, vai ter a excomunhão, o anátema tem violento, você entrega a violência àquele réprobo, e ele pode ser, como aconteceu com o Protério de Alexandria, eventualmente cercado no presbitério, que era patriarca de Alexandria, alinhado às ideias teológicas de Constantinopla, pode ter, por exemplo, que ele seja cercado no batistério, na Aleluia, por um grupo de cristãos devotos egípcios, de monges. Pode acontecer, por exemplo, que ele seja cercado, arrastado pelas ruas, comido vivo e queimado os restos dele. Né? Assim, essa explosão de violência, essa violência que nada esquece, nada cede, nada muda, e que vai marcar as relações intercomunitárias de maneira muito intensa, nesse período dos séculos 4 a 7, a partir do momento que a cristianização vai dando os seus primeiros sinais de arranho, né? Vai dando os primeiros sinais de ruído, porque a igreja egípcia, que é uma coisa, pro Egito, e o Estado cristão egípcio, que é outra coisa, para o Egito, em termos de participação política das pessoas, em termos de acessos às estruturas de poder, em termos de ideias teológicas, de práticas devocionais, etc. Então, desde os ruídos até o momento da invasão islâmica, e diferentes momentos de guerra quente e fria que vão acontecer no século V, VI e VII, que vão incluir explosões de violência, enfim, públicas, pancadaria, incêndios, mártires de parte a parte. Isso faz sentido? Isso faz sentido? A gente consegue dimensionar isso? Se a gente dimensionar que era a continuidade de uma briga multissecular. Que isso é uma espiral de violência que incluía muitas outras coisas além da pancadaria de fato. Pancadaria de fato, né? Eu quero fazer duas observações para poder encaminhar o encerramento, porque já está passando a hora, inclusive. Já passou. Uma que essa situação de exasperação teológica, de perseguição imperial romana, por causa de um artigo de fé que para a gente é aparentemente pequeno, mas para eles era crucial, porque muda tudo, que era a questão da natureza de Cristo. E que o que está em jogo ali não é só uma ideia teológica, é a identidade do cristianismo egípcio e a sua capacidade de definir a sua própria fé, ou de aceitar uma fé que lhe é imposta por um governo estrangeiro. Então, assim, ele já postos, ele já manda na política, ele já mantém a gente fora da cidade e ainda querem mandar no que a gente vai acreditar. E como a gente está no mundo das religiões abraâmicas, já tinha passado o mundo do paganismo, em que as diferenças são acomodadas de outra forma, a tendência é que esse fogo você quer fazer até na minha crença, quer se meter, né? Isso seja acrescentado e que não demore muito para que os egípcios identifiquem o Império Romano Cristão, que persegue as ideias teológicas egípcias, identifiquem ele com o antigo Império Romano pagão que perseguia os cristãos, em sentido lá.
vai ser dentro desse conflito que vai poder se compreender dessa extrema violência. Vai ser dentro da reiteração da permanência desse conflito que a gente pode compreender essa explosão de violência teológica, que não é só teológica, no século V, VI. No século V e VI. Isso é uma coisa que eu quero comentar. A outra coisa é o seguinte. A partir desse momento de ruptura teológica, vão se estabelecer dois partidos, principalmente dos muitos partidos presentes no cristianismo egípcio, dois vão se cristalizar como majoritários. Que vai ser o partido que vai ser chamado de Melquita, por si mesmo se chama só de cristão. O partido calcedônico, que rege de acordo com a ortodoxia imperial bizantina, um grupo dos cristãos egípcios, ou greco-egípcios, ou gregos no Egito, que vão rezar de acordo com a cartilha bizantina, literalmente, e que vão tender a usar o grego nos seus ofícios, a incorporar a facilidade, as modas teológicas e principalmente litúrgicas vindas de Constantinopla. Esse grupo vai ser conhecido como Melquita, como amigo do rei. Nas fontes egípcias, eles vão ser chamados simplesmente de falsos cristãos, ou de heréticos, ou de romanos. Então você vai ter uma sobreposição da identidade religiosa às identidades étnicas e sociopolíticas. Enquanto a reis egípcia, isso que nos manuais de história da igreja, nos manuais de história do cristianismo, vai ser identificado de maneira tosca como a heresia monofisita ou miafisita, né? Aquele grupo que vai falar que em Jesus, no Verbo encarnado, há uma única natureza. Esse grupo vai cada vez mais se afastar dos costumes teológicos bizantinos, das modas teológicas constantinopolitanas, e ele vai começar a se expressar em copta, que é o idioma autóctono adaptado, é o grego egípcio, o idioma autóctono adaptado em letras gregas, com algumas letras novas que vão dar conta de sinais fonéticos que não estão disponíveis no idioma grego. Então, é um grupo que vai se identificar com este idioma, que vai abandonar as práticas, vai ir abandonando possivelmente as práticas litúrgicas de origem e vai fazer tudo para enfatizar a autoctonicidade do seu cristianismo. Então, veneração aos santos locais, veneração aos lugares no Egito, onde Jesus passou. Então, vai formar um cristianismo não conformista, na qual Jesus, os apóstolos e os santos são egípcios entre os egípcios. E não por acaso, esse grupo vai ser chamado com o tempo simplesmente copta. É o termo feito na derivação através do árabe do antigo grego a egípcios. Então, não à toa, essas duas opções, essas duas grandes identidades cristãs, que vão ser alicerçadas nessa história de violência intercomunitária, e elas vão, de certa forma, perpetuar essa história. Essa é a segunda coisa que eu queria comentar. E a terceira coisa que eu queria comentar. O mecanismo de o inimigo do meu inimigo é meu amigo vai permanecer na história cristã egípcia. Então, quando os persas invadirem o Egito no começo do século VII, bem no comecinho do século VII, eles vão ter pelo menos um apoio tácito dos coptas, dos cristãos coptas, que vão ser que aquela invasão, que vão dizer que aquela invasão foi mandada por Deus para castigar os romanos, os hereges. E é nesse sentido, por exemplo, que é uma coisa que sempre aparece com muita surpresa
nos manuais de história da igreja, ou de história confessional, ou até uma historiografia laica mais rasa, que vai dizer, nossa, como o Egito cristão caiu tão fácil nas mãos muçulmanos. Sim, porque o Egito cristão cai fácil nas mãos muçulmanos, porque a maior parte dos cristãos egípcios tinha ódio dos cristãos romanos, tinha ódio do Império Romano Cristão, considerava que o Império Romano Cristão era uma abominação do ponto de vista teológico, litúrgico, devocional, era uma espécie de anti-império, era uma espécie de império do anticristo, e vai apoiar praticamente ocupantes muçulmanos com o seguinte: olha, melhor os filhos de Ismael, melhor o invasor egípcio do que... melhor o invasor árabe, não cristão, que vai vir humilhar os romanos, do que o romano cristão. E aí falar da história dos primeiros passos dessas duas comunidades dentro do muçulmano é abrir palestra, é tratar do outro capítulo da tese. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Né? Quando a gente fala de formação de identidade cristã no Egito, a gente não está falando de uma coisa que tem a ver só com um distrito, mas está falando de uma identidade que se alicerça, se reitera e vai acabar se perpetuando, e por uma série de motivos muçulmanos vão fazer esforço para que ela se perpetue dentro de uma de longa duração intercomunitária, de relações violentas, de separação étnica, de dominação muito pesada. E quando a gente pensa nos partidos teológicos, das identidades egípcias, em como os coptas se tornaram coptas, né, e se afastaram, se separaram deste ecúmeno cristão mais amplo, eles colocaram não só de costas, mas este ecúmeno cristão mais amplo, caminhada por Constantinopla, e de como os coptos vão se articular em uma resistência não conformista com igrejas que também recusavam a teologia imperial romana, na Síria, na Núbia, na Armênia, na Pérsia, no sul da Índia. A gente tem que ter em vista este processo de longa duração, multissecular, de violência intercomunitária, que vai ser uma chave para compreender a formação da identidade do Egito, que, como eu estou dizendo aqui, não é identidade, mas são identidades não só plurais, mas profundamente antagônicas entre si. O que eu precisava dizer era isso, gente. Muito obrigado, ciência, pela tolerância de me ouvir até aqui agora. Espero que tenha ficado, alguns pontos tenham ficado assim, marcados e tenha sido interessante. E passamos agora para as perguntas. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer ao professor Alfredo, né? Serei breve, até porque tem várias perguntas e perguntas muito interessantes, inclusive, diga-se de passagem, né? São alguns breves comentários e fique à vontade aí nas colocações, né? Mas um diálogo mesmo de alguns aspectos que me ressaltaram, né? Primeira coisa, né? Primeiro, o óbvio, né? Dentro de uma mesma palavra de referência em nossa linguagem vernácula, né? Cristianismo, né? Cabem muitas formas de vivência e muitas formas de articulação sociopolítica, né? Então, na verdade, a gente pode perceber que a força do cristianismo como fenômeno histórico é a sua grande plasticidade, né? E na medida que não é possível separar a religiosidade de outros fenômenos das sociedades humanas, efetivamente, ela está inteiramente ligada aos conflitos de identidade. E qual é a minha questão, né, pensarmos aqui juntos, né? Em que medida, você falou na longa duração e foi sensacional, você falou de relações de grandes grupos humanos, mas em que medida mudar a escala de abordagem não contribuiria, hipoteticamente, para quebrar uma ilusão de relativa uniformidade das correntes teológicas? Nesse sentido, em que medida, por necessariamente lidarmos com fontes eclesiásticas, essas mesmas fontes mais obliteram do que informam?
Em que medida, dentro dessas grandes correntes teológicas que estão ligadas à identidade, os matizes foram cuidadosamente relegados pelos grupos, pela elite dos dominados com a elite dos dominantes. Né? Que, de alguma forma, talvez, né, e aí é uma outra questão, a própria clero, né, local, digamos assim, copta, representa uma elite dos dominados. Sim. Eu não sei se é mais um comentário, né? Eu queria te ouvir um pouco e abrir para todos e agradecer muitíssimo a sua fala. São questões que me suscitaram a sua fala, por favor. Muito obrigado. Eu tive a história, eu trabalhei com a história do patriarcado do Copo de Alexandria. É um documento de certo produzido por uma elite da elite, porque ela foi produzida por um grupo muito específico associado aos escritórios patriarcais. Né? Então, dentro do mundo plural do cristianismo egípcio, né, dividido nessas macro-identidades, cotas melquitas. Se a gente for olhar com lupa para a própria identidade copta, a gente vai ver, por exemplo, grande problema entre os senhores monásticos, a autoridade dos senhores de verdadeiras federações monásticas, que tem uma transversalidade no território egípcio, e núbio, etíope, sírio e palestino, e a de senhores monásticos, com os grandes bispos, que vão funcionar, às vezes, como barões, porque vão chegar a compor exércitos próprios para resistir tanto aos melquitas, ao Império Romano, contra a autoridade do patriarca, né, o escritório patriarcal. Então, tem vários vieses possíveis. Né? Eu acho que quando a gente lida com uma documentação dessa, que é uma documentação oral, eminentemente oral, né, que ela não é escrita para registrar só o passado, mas para criar uma imagem do passado que sirva um determinado projeto institucional, a gente está bem atento para isso, para como isso lança tanto ilumina quanto ofusca. Tanto ilumina quanto ofusca. O que eu penso seria uma solução, um encaminhamento de solução, seria fazer o confronto de diferentes fontes. Né? Como a gente tem um caso de textos que foram escritos contra, então você tem os anais eclesiásticos, lá do século X, que eu não vou lembrar o nome do autor, meu Deus do céu, mas escritos por Melquita para responder a história do patriarcado copta, e daí a história do patriarcado copta vai sofrer uma revisão para responder. A gente tem as grandes crônicas monásticas, a gente tem a historiografia muçulmana, que muitas vezes vai falar sobre os conflitos intercristãos no Egito. Então, acho que um caminho é uma diretriz, não tem ingenuidade quanto a isso. Não tem ingenuidade quanto a isso. Ela é uma documentação que está servindo a um determinado projeto de uma elite dos dominados, que tem os seus próprios interesses de manter o seu domínio, né, e de conseguir mais domínio. Conseguir mais domínio. E também fazer um confronto mais ou menos sistemático dessas fontes. Quanto à coisa da escala, eu tenho pensado muito isso. Eu acho que eu não tive mão para abordar aparentemente hábil na tese, mas isso é uma questão que me é muito cara. Até pelas minhas leituras da microhistória italiana, e do John Spencer, que é um microhistoriador que trata de China, onde nada é micro, né? Sempre são coisas em proporções absurdas, absurdamente grandes. E ele aplica um modelo de microhistória que vai brincar justamente com as da história, vai brincar com as escalas, é o seguinte, vai jogar com escalas em microescala justamente para ir fazendo um trabalho reflexivo o tempo e para ir contestando essas fontes. Muitas dessas fontes eclesiásticas, da história do patriarcado copta, ela vai falar em Egito. Mas a gente, por exemplo, dispõe de fontes para papéis administrativos de dioceses particulares, dossiês de cartas de bispos,
Então, fazer um cotejo dessas fontes que falam da igreja, do Egito, de Copta, e essas fontes que falam de fenômenos mais locais, fontes geográficas, fontes arqueológicas, epigráficas, cotejo mais ou menos temático disso, não ter medo de se meter nessa floresta de documentação que é praticamente desconhecida e que vai trazendo outras referências para a gente que não são as que a gente está acostumado na nossa formação cultural do cristianismo latino. Né? Então é um mundo em que não se fala de Agostinho, mas fala de Xenô todo. Não ter medo de ir lidando com essas de documentação e sempre jogando do grande para o pequeno, desconfiando da documentação. Eu acho que esse movimento de colocar as coisas na macro duração, de olhar as coisas no macro, no micro, na longa duração, na curta duração, na média duração, de estar atento à diversidade da documentação, à diversidade interna da documentação, isso é fundamental. É fundamental para recuperar esse caráter plástico, múltiplo, diverso do cristianismo, que não pode ser pensado como um fenômeno monolítico. Porque meu primeiro choque de realidade, lendo documentação, foi o seguinte. E eu acho que é um comentário que vai ao encontro do seu comentário, por isso eu quero fazer. Meu choque de realidade lendo essa documentação foi o seguinte, que nos olhares dos coptas, hereges. Porque a gente vai lidando com essa documentação que a gente aprende nos manuais de história da igreja, sem pensar que esses termos, que essas categorias, elas são prêmios de juízo de valor. E elas indicam viés historiográficos e juízos teológicos muito fortes. Então, quando a gente qualquer professor da igreja laica, a gente fala assim, os coptas são monofisitas. Desculpa, são uma. Os coptas escreveram tratados condenando os monofisitas. Mas os bizantinos os chamavam de monofisitas, da mesma maneira que a gente olha hoje, que algumas pessoas olham hoje um socialista e chamam de comunista, ou a gente olha alguém que é simplesmente idiota e chama de fascista. Então tem uma forçação das categorias, sabe? E que tem que ser levado em consideração. A gente vai comprando inocentemente os vieses interessados dos autores e vai trocando uma visão pela outra e vai perdendo de vista a plasticidade, a multiplicidade de perspectivas que vai colocar em primeiro plano o seguinte fato. O que era ser cristão, o que era ortodoxia, era heresia, era disputa. Como que era ser egípcio? Óbvio que a gente já toma como assentes, eram eles que estavam em disputa. E aí é fundamental que a gente faça exercício. Macro duração, micro duração, né? Documentações mais sérias, documentais mais extensas, mais institucionais, organizadas do ponto de vista fontes narrativas e fontes não narrativas, e vai fazendo esse jogo e vai se pensando esse tempo todo. Né? Só para recuperar a riqueza desse momento em que o cristianismo é justamente ele é acusado, ele é herético, ortodoxo, ele é resistência, ele é opressão, né? Dependendo do lado que vocês estão falando. Né? E se abrir um pouco essa visão do outro olhar. Uma coisa que profundamente incomoda é que é comum, que é assim, fala assim, mas os cristãos não era óbvio que o domínio muçulmano ia ser um desastre. E não era óbvio. Não era óbvio. O que era óbvio é que eles estavam vivendo uma situação quase insuportável nos bizantinos. E que era melhor acolher o inimigo do inimigo. E que durante muito tempo, e que houve negociações, durante um bom tempo, pelo menos no período abasta, que eu me detive, isso é muito
não existia um Egito Islâmico. O que existia era um governo de uma elite muçulmana conquistadora, que trabalhava junto com a Igreja Copta. Ou seja, a troca de uma elite pela outra. Então, eu acho que é importante olhar a documentação em diferentes níveis, em durações diferentes, e levando a sério o que ela está falando. Né? Levando a sério o que ela está falando. Não sei se esse comentário... Não, muito obrigado. Perfeito. Até passar ao Guilherme, né, ao Geraldo, que estão organizando as perguntas, né? A gente poderia pelo menos estender uns 15 minutos, a mais de 19h30, se não se importarem, para poder contemplar as outras perguntas também. Muito obrigado, Alfredo. Bom, eu vou mediar aqui as perguntas, né? E aí eu vou começar aqui, então, com o Rossini Siqueira. Ele te perguntou: professor, o senhor mencionou uma série de violências intercomunitárias, e dentre elas, as mutilações. Que tipo de episódios podemos encontrar nesse período na documentação? Tenho particular interesse em castração. Deixa eu ver se eu consigo localizar de novo escrita. Não vou conseguir localizar porque eu caí e voltei, né? Mas, enfim, sobre quando eu estou dizendo dessas fontes de documentação, é importante notar que eu estou falando de textos que estão registrados na história capital de Alexandria. Em ações que são tomadas como meritórias de alguma forma. São prelados cotas, ou monges, abades, que são mutilados em função da sua fé, da sua manutenção da ortodoxia. E por isso são a mutilação meritória, porque a mutilação aproxima o sofrimento dele, o sofrimento de Cristo. E esse sofrimento acaba sendo como um lastro para a ortodoxia teológica que a igreja está tendo. Então, o sangue dos mártires é semente da igreja, né? O velho Tertuliano dizia alguma coisa parecida com isso. E tem toda uma reiteração do sentimento de martiria contra as mutilações cometidas pela Igreja Copta, em zelo pela preservação da ortodoxia. Né? E é muito interessante que você tem aí um regime de duplo pensar mesmo. Quando é um copta mutilado, ele é um confessor. Porque a mutilação dele vai aproximá-lo do sofrimento de Cristo, dos santos, dos mártires, né? E vai, ao mesmo tempo, ensina os perseguidores de todas as épocas. Então, na documentação geográfica, assim como nas crônicas, você tem uma aproximação entre as práticas de tortura que os romanos pagãos cometiam com os cristãos e que os teodônicos fazem contra os coptas, contra os mefios. E vão dizer assim, olha, eles continuam inimigos da igreja. E nós continuamos a verdadeira igreja. Ponto. Nós herdeiros dos mártires. E eles são herdeiros de Diocleciano. Eles são perseguidores da igreja. Eles são anticristo. Por outro lado, quando é um inimigo mutilado, isso é uma expressão de extremo zelo, de um zelo ardente, devoto, transbordante, que vai manifestar justamente na agressão física ao inimigo. A gente tem um cenário que alinha do que é o sofrer violência, o cometer violência, o sofrer uma violência meritória e reconhecer uma violência meritória, do confessor e do que a gente chamaria modernamente de um Cristo, sei lá, de um elemento antissocial, fanático, religioso, é muito tênue. E ela vai estar ligada a quem diz. Né? Eu lembro 2 episódios que me são particularmente interessantes, que eu pretendi abordar eles de alguma forma. O primeiro eu consegui escrever um artigo sobre, os 2 mencionados na tese, e o outro nunca consegui terminar o meu artigo a respeito. Mas que eu acho que colocam, claro, como esse... Aí o que sofre violência, comete violência, está próximo. Alguém que morre em uma guerrilha contra o Império Herético.
e que depois de ter matado 20 soldados romanos e incendiado uma guarnição, ele é um mártir ou ele é um assassino? Então está dependendo do que ele está falando, basicamente. Dois episódios de mutilação que me são muito caros, que daria, eu acho que, excelentes episódios de filmes dirigidos pelo Tarantino, ou pelo David Cronenberg, uma coisa assim, é o episódio do assassinato do Protério de Alexandria. Né? Protério de Alexandria é o patriarca conformista de Alexandria, pós-Calcedônia, o primeiro patriarca de Alexandria que vai tentar impor a Calcedônica, 3 episódios, que me são caros, né? E o Protério vai ser o Protério, depois de mandar dar porrada em todo mundo, queimar a igreja, fazer que as freiras nascem, o padre, queimar relíquias, depois de fazer todas essas coisas maravilhosas, a feitiçaria, né, fazer todas essas coisas maravilhosas que compõem o panteão geográfico de um mal, de um indivíduo na antiguidade. Depois de fazer este movimento fascinante, ele vai se juntar à longa tradição de Alexandria que vão ser moídos vivos. Hipácia, Jorge da Capadócia, e alguns outros que vão ser linchados pela turba. Então, a turba furiosa. Né? E o Protério de Alexandria tem uma coisa particularmente Sim, eu posso deixar um contato, vai ser uma alegria. O Protério tem essa coisa maravilhosa de que ele que é descrito como um lobo que devora as almas, que não é o bom pastor, é um lobo, ele vai ser comido vivo. Retirado da sacristia, do batistério, mutilado, comido, hoje vão comer o estômago de Protério e vai ser queimado. Isso vai ser considerado um ato meritório, porque nós livramos a cidade do Novo Judas. Um outro episódio que me é caro não sei se é o João ou o Daniel do CT. Esse é que durante a época do patriarca Leoquita Ciro, ele vai ser espancado publicamente por não aceitar a fórmula da união que estava sendo proposta para a acomodação entre os egípcios e os sabatis. Ele vai ser chicoteado em público até que caiam os olhos dele, começam a cair pedaços das costas dele. E essa mutilação vai ser associada à paixão de Cristo. E vai conter em vida o que acontece em outros documentos geográficos, que enquanto ele está lá para morrer, os documentos geográficos diz, vai aparecer um anjo e vai restaurar o sangue. Então, toda uma preocupação que é muito egípcia, mas conversa para outra. Vou falar mais devagarzinho. Conversa para outra hora, que é toda a preocupação das universidades egípcias com a preservação do corpo físico. Preservação física do laboratório. Alfredo, desculpa interromper, querido. É que o áudio está um pouco mais picado e um pouco mais baixo. Eu não sei se tem como chegar um pouco mais perto, mudar o. Eu não sei porque ele ficou baixo de repente. Até para te ouvir ele ficou baixo. O problema é que eu fico com essa carona na frente do vídeo, dá mais nervoso para vocês aí. E a história do um bispo copta do século VII, que ao descobrir que foi eleito um patriarca, que vai ser eleito um patriarca grego, um patriarca Melquita, um patriarca helênico, em Alexandria, ele convence as autoridades muçulmanas a deixar com que ele constitua um exército, constitua uma milícia formada por soldados muçulmanos e por monges cristãos, e que ele vá a eleição. E invadindo essa eleição, ele vai queimar os livros em grego, vai queimar os paramentos de estilo antigo, e ele também vai mutilar os 2 dedos da mão direita, o indicador e o médio,
dos bispos gregos no Egito. Porque fazendo isso, esses bispos dariam a bênção. Dariam as bênçãos pontificais. Então, como é que eu faço para o meu inimigo dar mais uma bênção? O estilo Costa pode ser. E aí, assim, eu encaminho de outra forma o problema. Vocês acham melhor eu desligar a transmissão do celular e voltar? Porque está muito baixo. Alfredo, eu queria te pedir, só para a gente acelerar um pouquinho, para responder mais uma pergunta para a gente encerrar, porque alguns aqui até têm aula já, né? Já deve estar em o Guilherme informou a coisa da aula. Se puder responder pelo menos mais uma perguntinha, e quem, por favor, não tiver sido contemplado, ele vai deixar aqui no chat o e-mail, não hesite em escrever para ele, que ele vai atendê-los com prazer. Com certeza. Vocês podem fazer contato comigo pelo academia.edu. Eu também vou dar um jeito de encaminhar via professor Fábio Guilherme para vocês o grupo de estudos que eu mencionei. Então, quem quiser aparecer no grupo de estudos, o Rodrigo parte, depois ele dá aí as palavras dele para vocês. E quem quiser aparecer, pode aparecer lá, que a gente vai Geraldo, ainda tem mais uma perguntinha, que daí a gente falava curtinho e encerrava, devido ao horário de aula de alguns, por gentileza. Obrigado, viu, Alfredo? Desculpa a interferência. Não, imagina, Eu peço desculpas para os meus técnicos aqui, por estar me estendendo mais. Bom, eu vou fazer a pergunta, então, do Leandro. Ele pergunta para você, Alfredo, se você poderia falar um pouco mais sobre a questão da violência enquanto conceito e como ele foi operalizado na sua fala. Se possível ainda, alguma sugestão bibliográfica sobre o tema. Aí ele diz, pois conheço só o Zizek e o Girard. Eu trabalhei com 2 conceitos de violência complementares. Um é de um filósofo coreano, que eu não vou ler nem por um decreto patriarca de Alexandria, mas que tem um livro chamado Topografia da Violência, que ele vai conceituando mesmo violência. Mas é um filósofo super famoso, depois te passo super na moda, porque escreve em inglês, em alemão, então não escreve em coreano, né? Porque senão a gente não se atreveria a ler. Mas que eu passo a referência para você, que é uma conceituação muito simples, e que ele ajuda no sentido de limitar um pouco esse macro conceito de violência que a gente está trabalhando agora. Por causa dos movimentos sociais, por causa do movimento de afirmação identitária, é um problema. E é um problema que eu enfrentei como uma questão existencial e conceitual, né, teórica, durante a redação da tese. Que é o seguinte, se tudo for violência, nada é violência. Se for a mesma coisa eu virar assim, feio, bobo, e eu invadir o batistério e abrir a barriga do cara e comer dele, se isso for a mesma coisa, mas eu me senti ofendido. E a mesma coisa, comer o estômago do outro. Então, no limite, a gente não tem diferenciação possível, a gente acabaria trabalhando com senso comum só, né? E eu não queria fazer isso. Então eu estou até vendo o livro aqui, mas eu posso passar. Então eu procurei definir isso assim, de maneira muito... Quando eu estou falando de violência, eu estou falando principalmente de agressão real, física, com o sentido de mutilar ou destruir, né? Os conceitos do Zizek, do Girard, que tem outros viés, né? O Girard está falando de violência dentro de tentando explicar a violência e pensar a importância da violência para essas religiões, dentro do conceito de mimé, dentro de toda uma genética, etc. E o Zizek tem toda uma questão do uso da violência política. Eu procurei gostar das reflexões mais filosoficamente sistemáticas, do ponto de vista filosófico, pegar um conceito mais, assim, singelo de violência. Por outro lado, esse conceito mais singelo de violência, mais, assim,
a gente tem que distinguir entre a violência que é porra, você, e a outra violência que é não gosto de você, então eu te dou um tiro. Né? É estruturalmente diferente. Por exemplo, o cara sofreu uma situação de racismo e o cara ser enforcado pela Ku Klux Klan. A gente precisa ter pelo menos uma gradação de violência. Né? E para pensar este conceito de violência como gradação, e para pensar o conceito de violência estrutural, eu usei o Richard Horsley num livro chamado Jesus, a Espiral de Violência, que vai justamente avançar, vai pensar historicamente o que é violência estrutural e como essa violência estrutural se manifesta em relações intercomunitárias entre oprimidos e opressores, dentro de um esquema marxista mais ortodoxo, que pensa isso como todos estanques, mas dentro de uma dinâmica de criação da identidade pela violência, como dentro de relações de violência intercomunitária, eventualmente explodem episódios de violência concreta. Então, violência episódica é meu violência. Então, assim, a minha abordagem conceitual foi muito singela, na verdade. Na verdade, uma coisa que foi observada na defesa da tese, que eu reconheço mesmo, é que todo o meu aparato conceitual é bastante singelo, bastante genérico. Né? Eu tenho algumas leituras da microhistória e do Brodel que eu usei, mas, assim, o que eu procurei estar muito atento a descrever e trabalhar com a documentação no sentido naif mesmo, assim, né? De deixar as discussões para quem é mais autorizado que eu para fazer isso. Tem algumas, mas não são assim geniais, não, e são singelas. Porque eu fiquei tão empolgado e eu acho que é tão urgente a tarefa de olhar a documentação e trazer essas novas questões pela documentação, né, do que por uma discussão puramente conceitual. Né? Então, Poxa, Alfredo, é uma pena. Eu ficava aqui mais uma hora te ouvindo. Né? Obrigado. De coração. E eu acredito que todos nós aqui ficaríamos de bom grado. Né? E quanto mais você fala, mais interessante fica. Mas, de fato, a gente tem que botar um teto. Né? E certamente você voltará outras vezes para falar outras coisas. Né? E espero que em breve esteja aqui presente entre nós de alguma forma. Né? Eu agradeço de coração a vocês, agradeço mais uma vez ao Geraldo e ao Guilherme, que organizaram praticamente tudo nesse processo, né? Eu não conseguiria nada sem eles, e a presença de todos, né? Essa é uma primeira palestra do ciclo, a gente começou com chave de ouro, né? A gente diz que terminou com chave de ouro, né? A gente começou com chave de ouro, viu? E muito obrigado a todos presentes, né? E tem a página do Núcleo no Facebook, e outras notícias, outras palestras, e até a própria segunda versão, segundo encontro sobre medieval oriental e estudos bizantinos, né? Já tem uma data preliminar de 23, 24 e 25 de março, e será online, tá bom? Muitíssimo obrigado, Alfredo, e agradeço a todos. Muito obrigado, de verdade.